Bom, vamos lá. Boa tarde, oficialmente agora para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Rogéria Pinheiro, da Travel Education, e estou super, super feliz de convidar os queridos Felipe Mortara e o Eric Sadal para esse bate-papo, né? Eu venho procurando trazer conteúdo diferente e que agregue um pouco para o nosso mercado de viagens, nosso mercado de turismo, que está tão sensível com toda essa situação. E quando eu pensei em falar sobre reinvenção do profissional, resiliência e carreira e propósito, eu não podia pensar em outras pessoas que não fossem o queridíssimo Felipe e o Sadal. E aí, batendo um papo com o Felipe e com o Sadal, a gente alinhou aí, a gente achou que seria super conveniente e agregador essa conversa. Felipe eu conheci de uma maneira maravilhosa, viajando. A gente se conheceu e se conectou pelas trilhas do Peru. Foi uma viagem que me transformou, que eu fiz em 2014. Eu, sempre urbana, me enfiei no meio do Vale Sagrado para fazer trekking, e foram momentos de muita descoberta, e a gente nasceu essa amizade, e depois disso o Felipe já participou de algumas ações minhas, inspirando. E o Sadal, meu Deus, né? Quase 20 anos, porque eu conheci o Sadal lá atrás, ele ainda trabalhava na South África, mas eu acho que o nosso laço e a nossa conexão se criou quando eu ainda era de produtos na Teresa Pérez, e o Sadal trabalhava como representante, e eu me lembro muito do momento do clique, quando ele levou um DMC de Israel, e os dois bateram um papo, eu e ele, a gente bateu um papo super profundo sobre Israel, e aí nasceu, né, Sadal, essa Sim. conexão a partir daí. Então, com muito prazer que eu recebo vocês dois para a gente falar sobre resiliência e reinvenção aí do profissional. Felipe, Sadal, vocês querem falar um pouquinho, dar um oi para a turma? Manda Fê. Mano, bom, gente, obrigado por estar aqui, que legal falar. Enfim, é a minha primeira live, eu tô meio sim. É interessante, enfim, contar um pouquinho sobre carreira, sobre jornadas. Eu sou jornalista, trabalhei muitos anos no Estadão, fui assessor de imprensa na prefeitura, fui publicitário numa agência chamada Liu Lara, e faz um ano e pouco eu estou trabalhando com startups numa consultoria de inovação chamada Kivo, e lá eles têm um braço de relações públicas. A gente faz relações públicas para algumas startups, fundos de investimento nesse campo e programas de aceleração. E aí eu acho que foi para mim o ponto de partida dessa conversa. Me remete ao mestrado, que por acaso, enfim, foi um tema que eu fui me interessando, que foi carreiras, em 2013. Fui parar no mestrado na PUC e acabei estudando gestão de carreiras e comecei a prestar atenção nisso. E percebi o quanto as pessoas tinham uma noção ainda muito antigona do trabalho, assim, né? Do que é trabalho, do que é carreira enfim, né? Eu acho que os pais de todo mundo, a gente cresceu com essa coisa de achar um emprego numa grande empresa para crescer e ascendendo, virar atendimento, depois gerente, depois, né, supervisor, gerente, diretor, blá blá blá. E isso era essa lógica de carreira linear era a única vigente. E aí acabou que a vida, acho que foi mostrando para vários de nós que carreira é um quebra-cabeça sem linearidade.
E aí, para mim, foi muito interessante perceber isso. Acho que as primeiras leituras lá para 2012, isso, assim, bem profundas. E aí depois eu comecei a perceber que isso está presente na carreira, na vida de todo mundo, que todo mundo vai ter 4, 5 carreiras ou mais ao longo da vida, e que isso tem que ser naturalizado e discutido, entendeu? Acho que é um tema interessante. Enfim, sou apaixonado por turismo ainda. Não deixei de trabalhar com isso, sigo freelando, escrevendo matérias para várias revistas, viajar pelo mundo, The Traveler, sites, Viagem na Viagem, outras publicações. Mas para mim é muito interessante perceber que esse sacode da Covid mostrou essas possibilidades de carreiras, enfim, de se repensar, essa urgência de se repensar como profissional e tentar se enxergar nessa nova realidade. Essa dá. Bom, pessoal, boa tarde para quem eu não falei boa tarde, né, naquele comecinho. Complementando aí o que o Felipe falou, eu venho pensando bastante sobre questões históricas, que é um assunto que eu adoro. E eu vi esses dias uma palestra do Leandro Carnal falando que depois de uma pandemia, como aconteceu depois das pestes todas, vem um momento de bonança, um momento de descobrimento, mas vem também uma renascença, né? E o fato que marca a renascença é essa descoberta dos talentos e desses profissionais menos lineares. A gente pensa no maior símbolo da renascença, que é o Leonardo da Vinci, um homem com N carreiras, N talentos, e desenvolveu muitos deles. Então, eu acho que a gente tem esse cenário, porque eu queria começar de um jeito mais otimista, mas eu queria começar citando um podcast que eu ouvi dia desses, de um cara americano que chama Rick Stevens. O Fê, eu passei para ele o podcast, inclusive, a gente falou sobre isso, e ele se considera um travel evangelist. E assim como todos nós no Brasil, todo mundo que trabalha com viagem, que eu conheço, ele se fez uma pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer agora, né, nesse momento. Sem viajar, quem é você? Porque a gente viaja, só se conhece como ser viajante, a gente inventou todas as histórias, né, sobre nós mesmos e sobre as nossas carreiras, essas como o Felipe colocou agora, inclusive a crença da carreira linear, tudo isso a gente tem na gente. Mas se a gente pega o momento pré-pandemia, a gente vinha de um turismo que ninguém havia conhecido, quem trabalha há 20 anos com turismo. É uma coisa que foi construída, principalmente na última década, no turismo de luxo, tá? Deixa eu colocar bem assim, que é uma enorme quantidade de ações acontecendo, muitas áreas dinâmicas, oportunidades, né? E então eu trabalhei com uma pessoa que me iluminou sempre, assim, nesses últimos anos, e ela dizia que quando tem excesso, quando não tem escassez, a gente não consegue dar valor às coisas. Na carreira da gente, em vários momentos, a gente passa por momentos de escassez para valorizar, para que algo acenda na gente ali, né? E eu sou fascinado pelo tema. Esse bate-papo com o Rogério e com o Felipe me deixa de olho brilhando, porque eu, na minha vida, dei várias guinadas de carreira, né? Sempre, assim, quem me conhece há mais tempo, na carreira do turismo eu estou há mais de 20 anos, mas eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Quando eu cheguei no turismo, na aviação, aos 18, eu já tinha uma mini carreira, né? E é incrível como toda a experiência que a gente vive, de certa forma, ela reforça, ela vai criando os repertórios, ela ajuda a gente a criar resiliência, e como tudo uma hora faz sentido, né? Por isso que eu topei participar disso aqui, para tentar, a partir dessa reflexão, fazer todo mundo enxergar quais são os sentidos de tudo que a gente viveu até aqui. Porque se a gente está falando de mudança de rumo, a gente precisa se conhecer. Não, Rogéria, você está no... Sim, sem dúvida, né? Eu acho que a gente está passando por um momento de reflexão muito grande. E aí eu quero já trazer uma pergunta que me deixaram e eu já compartilhei até com vocês. Eu acho que
vai dar um norte para o nosso papo, né? Primeira pergunta que eu recebi logo hoje de manhã foi: quando bate o medo de algo novo, de novos caminhos, como vocês lidam? Né? Uma pergunta aí para nós três. E aí eu quero trazer a abertura aí tem algumas perguntas já chegando, mas isso, como que a gente lida com esse medo, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Novos caminhos. Como que foi para vocês esses momentos ao longo da carreira de vocês? Fê, você ou eu? Vai você, eu só quero dar deixa para você falar que a primeira coisa é Tá reconhecer o bom. medo, reconhecer a presença dele. O medo está aí, bom, A beleza, primeira, vai lá. para mim, a primeira coisa é perder a vergonha de assumir que o medo vai vir sempre. Eu acho que, independente de quanto você se prepare, você chega a um estágio, o medo vem de novo e ele vem como um mecanismo, né, para a gente acertar prumo, olhar, observar a situação. Respirar, manter a calma, conseguir achar as ferramentas individuais que te tragam para o teu lugar, para o teu equilíbrio, para poder observar a situação de uma maneira mais analítica, é o meu método. Né? Às vezes, para que eu entre nesse processo, eu dou muitas voltas. Né? Eu sou bem empírico, eu gosto de conhecer as coisas pessoalmente. Tudo que eu estudo, eu tenho uma necessidade de aprofundar, e com medo não é diferente. Eu quero entender por que ele veio. Então, esse medo que a gente está sentindo agora, acho que eu não quero que isso aqui vire um toque um toolkit, né? A gente não precisa dar ferramentas para as pessoas. Acho que a vivência pessoal aí, como cada um lida, é mais legal. Mas a coisa que me trouxe a maior tranquilidade foi a percepção que eu não tenho controle da situação e de que ninguém tem, de que a gente está junto nessa, a gente está nessa juntos, né? E cada um chega nessa percepção, que é uma percepção mais madura dessa realidade, de um jeito diferente, né? Não tem fórmula para chegar aí. O processo de aceitação de cada um é diferente, e nessa situação específica, o que a gente precisa fazer é aceitar. Sim. Porque aí, a enfrentar o medo e começar a pensar em reinvenção só é possível depois que você chega nesse estágio. Sim. Não sei se faz sentido. Não, faz muito. Eu queria complementar que, bom, eu estou há 20 anos no turismo e há 10 sou empreendedora, e aí eu falo que como mulher preta, mãe solo, empreendedora no Brasil, o medo é um parceiro, né? É um parceiro porque todos os dias ele tá ali, mas eu falei, bom, vamos arrumar um jeito da gente viver em harmonia, porque já que você vai estar ali lado a lado no meu dia a dia. E quando eu assisti o TED da Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade, para mim foi como se eu tivesse respirado mais tranquila, né? Que eu acho que resume um pouco do que o Sadal está falando, que é justamente isso, você aceitar, mas não se curvar a ele, né? Buscar encontrar a nossa força interior e atuar com criatividade. Eu acho que criatividade pode ser uma palavra que me defina e que defina essa nossa relação com medo. Concorda, Felipe? Concordo. Eu acho que tem uma questão de criatividade e consciência, né? Que eu acho que é isso que eu falo. Pô, aceitar que você tá com medo, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder lidar e falar, pô, beleza, estamos com medo, estamos aqui, estamos com medo dessa situação. Eu, sem saber, eu tinha uma paixão muito grande por paraquedismo ali nos meus 20 e poucos anos e pratiquei alguns anos e tal, foi um negócio muito importante para mim uma época. E eu ficava sonhando com a sensação de ter medo, que eu comecei a despertar uma paixão pelo medo que eu sentia. E depois de um tempo, o meu vício não era mais no esporte, o meu vício era na sensação.
e na relação com o medo, né? Na relação de olhar o medo, de sair da porta do avião, de estar completamente consciente, de me pendurar na porta do avião, esperar as outras pessoas que iam saltar comigo se posicionarem. Então, aqueles 5, 15, 20 segundos, para mim era o êxtase, era mais gostoso até do que o salto em si. O salto. Então, eu tenho a sensação de que a gente... Né, é muito engraçado, foram 62 dias de quarentena agora, para olhar o que a gente era 62 dias atrás, né? E como a gente já se transforma. Então, tem temas assim, né? A gente já sabe como pega, já sabe o que não pode fazer, já sabe para não levar a mão na boca, já sabe várias coisas que já estão naturalizadas. E é essa coisa que eu tinha também, de, pô, eu já sei que eu vou cair e que vai estar tudo bem, que eu sei como me tirar dessa situação, que eu sei como estar em segurança, né? E como pousar em segurança. Eu acho que a gente está aprendendo nesse momento é um pouco a entender aonde a gente vai pousar, talvez e tal. Então, eu acho que nesse momento o medo ele é mais uma pessoa que vai deixando a gente alerta, assim, né? Eu queria complementar o Ferro. Eu acho que, assim, né, nessa questão toda em que a gente precisa se comunicar, a gente tem medo de várias coisas. Assumir o medo e lembrar que todo mundo está tendo a mesma coisa, a mesma sensação, é a guia para qualquer campanha que você vai fazer, para qualquer comunicação que você faça, qualquer posicionamento com o cliente. Porque no momento que todo mundo está sentindo a mesma coisa, human to human faz a diferença. Total. Né? Reconhecer que o outro também está sentindo o seu medo e na hora de você pensar o outro, levar isso em consideração e mostrar que isso foi levado em consideração, ajuda até no teu processo de superação, porque você passa daquele estágio de simplesmente sentir para atuar em alguma coisa, está usando tua energia para alguma coisa, né? Então, em diversos momentos, eu acho que a gente se sentiu assim. Esse medo, não sei se da pergunta é focado nesse medo específico, que é um medo que a gente pode ficar falando aqui horas, redundante, porque vai mudar daqui a pouco, conforme as informações da semana que vem, né? Como mudou algumas vezes aí nessas últimas semanas que o mundo todo está envolvido nisso. Mas se há o medo com relação à mudança de carreira, que é o que a gente se propôs a falar aqui, o medo que a gente tinha até então estava muito relacionado ao medo de errar. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa amadurecer juntos, porque a cultura do Brasil, principalmente, e do mercado, eu fui gestor de agência, conheci outros, todos os meus pares, batíamos papo com isso. A gente não tinha, no momento em que a pandemia bateu, a cultura que o Vale do Silício, que as empresas de IT têm, que as empresas de comunicação têm, que é a fórmula do on-doing, né? Que você está desenvolvendo um produto, está em processo de criação e, conforme esse processo se desenvolve, os erros fazem parte desse processo. Você planejou errar, você sabe que vai se errar. E o medo de errar, claro, você continua tendo medo de errar, mas quando você erra, a maneira como o erro é reconhecido é como parte do processo e como aprendizado, né? Você sempre tira alguma coisa disso. E eu acho que, sim, é preciso olhar, acho que é o momento perfeito, eu tenho pensado muito nisso, eu tenho visões muito utópicas, né? E eu sou muito nihilista, os dois extremos ali. Às vezes eu não acredito em nada, mas enfim, acho que todo mundo está vivendo isso. Eu li um artigo esses dias do Dunker, um psicanalista aí, um professor da USP, falando que se você não está confuso, você não está normal, você precisa procurar um psicanalista ou algum profissional, né? Todos nós estamos confusos. Mas essa cultura de medo, ela é muito negativa, porque a gente vislumbra uma carreira que é a certa, a gente vislumbra o status, no Brasil tem muito isso, status de carreira versus o seu propósito pessoal, às vezes eles não estão, né, alinhados. E eu, por diversos momentos na vida, passei por isso. Imagino quanta gente que está em cargo de início de consultor. Eu sei que você atende, você tem muita gente no seu público, né? Que está buscando a educação agora no mercado. E imagino quantas dessas pessoas não sentem isso, né? Eu brinquei ali no começo a pergunta do Rick Stevens sobre quem é você sem viajar, porque é uma coisa que a gente precisa encarar. Porque pode ser que demore um tempo para a gente viajar como a gente viajava antes. Só isso já causa medo. Pois é. Porque nós criamos em conjunto a crença de que se a gente de viagem é viajar todo mês, quer dizer, quem pode, né?
Alguns viajam todo mês, outros são convidados mais ou menos, enfim. Vamos usar, hipoteticamente falando, que viaja muito. E assim, ou se deseja, você entra na carreira porque você deseja isso, porque aí você tem toda aquela afirmação que a gente criou no momento em que a gente entra nessa era da informação e as redes junto. E eu conversei com muita gente quando eu fazia ainda coaching com funcionário e com colaborador, e os medos estavam todos relacionados a isso, a imagem. Sim. A pessoa, ela desejava algo porque ela acreditava que era o certo, mas ela muitas vezes não fazia o caminho se aquilo era o certo para ela, se aquilo era o legal para ela, né? Sim. Então, eu acho isso interessante tocar, porque isso tem a ver com vulnerabilidade, que você falou ali atrás, né? E não tem nada errado em querer ter uma carreira mais simples, não tem nada errado em atender o seu propósito ou recomeçar, porque quando você está alinhado com o teu propósito, é quando você tem coragem de recomeçar, né? E se esse momento agora é um momento em que as pessoas vão precisar recomeçar, é muito legal a gente olhar, assim, fazer esse exercício, entender essa crença que a gente tinha até então, entender que a realidade está sendo construída, né, a partir de agora, e começar a olhar para si, relembrando a tua história, relembrando o que você gosta, o que você tem aptidão, qual é seu repertório, né? Se você pega, por exemplo, eu bati um papo com o Felipe sobre a área de user experience, que é uma área que ele está agora. Imaginem vocês o que está acontecendo no varejo, né? Que tem o consumo está invertido, você tem consumidor, as gerações quando elas existiam, porque a gente não sabe mais qual é a leitura de geração que vai acontecer depois da pandemia. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Talvez saímos todos como seres pós-pandemia, mais equilibrados depois dessa. Porque assim, você tem geração Z que adorava comprar em espaço físico, você tem Millennium que odeia espaço físico, e você tem uma geração jovem, como o Rogério, eu, Fê, em diante, que compra nos dois, mas adora, prefere o físico. Fato, prefere o físico. Sim. E quando você tem gente de outras faixas etárias comprando e usando o e-commerce como não usava, quem trabalha com user experience tem um senhor desafio de desenvolver plataformas, desenvolver ambientes, sistemas que conversem com essa pessoa. Só que olha o desafio dessa área. Quem é o desenvolvedor de user experience é Millennium pra Z, todos que eu conheço que trabalham com user experience. Eles não têm o repertório, e repertório quando eu estou falando para criar sistema igual esses que a gente utiliza para e-commerce, etc., isso é sistema de repertório cultural. Tá? O aspecto estético, o referencial de cultura pop, que é todo do século passado, que essas pessoas não têm. Então, imagina a revolução, o olhar todo. Então, eu digo isso porque eu acho que repertório é uma coisa muito interessante. Eu sou da área de comunicação, é uma das áreas que eu mais atuo. Poderia ser da gastronomia, que eu adoro. Meu sonho não era trabalhar com turismo, porque eu não imaginava que fosse uma coisa possível para mim, de onde eu venho, da realidade que eu venho. Viajar não era uma realidade, né? E quando eu entrei no turismo, eu entrei meio que por espaços que se abriram e que eu entendi que era um caminho, mas porque, de certa forma, o repertório que eu tinha adquirido ao longo dos anos, ele foi servindo, né? Eu contei essa história uma vez para a Tereza, né? Sobre quando eu trabalhava na Tereza Pérez, que eu assumi a The Traveler, eu contei para ela que meu sonho sempre tinha sido trabalhar fazer uma revista. Eu tinha essa verve editorial, adoro escrever, desde pequeno sou leitor assíduo assim de várias coisas. E eu lembro com 15 anos de idade, eu me dei de presente de aniversário uma assinatura de um jornal, que circula até hoje, ainda bem. Um jornal que o Felipe anda fazendo... um jornal que o Felipe anda fazendo uns freelas, assim. Mas assim, ali no Centrão. Mas aí a gente tem, por exemplo, a questão de esse referencial todo. Quando eu fui pegar a revista para fazer, ele veio, o repertório veio, por algum motivo. E a questão de carreira e de mudança de carreira, quando você dá essas guinadas, né? Primeiro que, assim, você não é uma empresa. Uma empresa, você tem que entender que é um transatlântico. Quando uma empresa vai fazer uma mudança, principalmente uma empresa grande, ela não pode virar, né? Um barco grande, pense aí, vamos usar o turismo como referência, né?
Pense num transatlântico tentando fazer uma curva. Ele pensa, repensa, programa, tem a estabilidade para levar em consideração. E essa curva é feita aos poucos, assim é uma empresa. A gente, como profissional, o Felipe usa um termo que eu adoro, não vou nem roubar, Fê, vou usar, você já continua depois, tá? Que é a canoa, né, Fê? Sim. Que além antes de bater um papo com o Fê sobre a canoa, eu tinha usado para mim o jet ski, mas o jet ski ficou mal visto recentemente. Então eu vou usar um barquinho. O Fê usa a canoa é do Fê. Mas assim, a possibilidade de ser esse barco, de poder fazer as mudanças, ela é nossa, né? Todos os riscos são nossos também. Então é importante porque assim, quando você está num processo legal de autoconhecimento, né? E está se entendendo, e está entendendo que os seus dons, aquele repertório que você tem, ele está sendo colocado, de certa forma, em prol de algo, é muito mágico o que acontece. Não sou só eu que falo isso, acho que todo mundo que eu converso sobre mudança de carreira, sobre oportunidade, etc., sentiu isso. E eu acredito que todo mundo que está assistindo a gente sentiu isso em algum momento. Sim, entendi. É aquele fogo interno que te diz que não, é por aqui que você tem que ir, mesmo quando todo mundo, toda a situação não aponta naquela direção, né? Eu me sinto testemunho vivo disso. Eu entrei no turismo, de novo, fui trabalhar no aeroporto porque falava inglês, e era uma carreira para mim na época desejada, entre aspas, estava me achando. No processo entre o meu segundo grau e a minha faculdade, eu passei mais tempo viajando do que estudando mesmo. E essas viagens, quando eu cheguei na Teresa, foram que me abriram portas. Porque se não fosse essas viagens que eu fiz nesse meio tempo, eu teria chegado na Teresa com uma experiência de África somente. Então, de novo, a coisa do repertório fazer parte. E eu lembro de como foi bacana ter essa vivência e levar numa empresa, né, falando de vivência, porque eu comecei a trabalhar com jovens uma época que não se sentiam aptos a trabalhar no mercado de luxo, porque a experiência que eles tinham de viagem era experiências de mochileiro. Então, o Rogério te pegou um pouco disso. A gente fazia uma adaptação do que é o mochileiro e da experiência que você tem e a tradução daquilo para os símbolos e para os signos que você precisa dominar para trabalhar no turismo de alta renda. Então, assim, de novo, é uma referência que vem lá de trás e, por algum sentido, por algum motivo, ela tá em você, né? Sim, e a Paula Duque fez uma pergunta que eu acho que cabe nesse momento, que ela fala, né, como profissional, devemos pensar ainda como funcionários, pensar estando vinculados a uma empresa, ou é o momento de pensar como pessoa profissional sem vínculo? Olha, eu acho que ela traz essa dúvida, né? Acho que é de muita gente no mercado. Eu acho que o turismo está pensando nisso mais do que nunca. Tem um conceito acadêmico dentro desse mundão todo aqui. Eu fui pegar uns livros para dar uma olhada, mas eu não olhei nada. Eu só botei eles em cima. Só pegou o livro? Só peguei os livros. Mas eu lembrei num conceito que é de empreendedorismo de si mesmo, sabe? Você ser empreendedor de você mesmo é um negócio assim, que você pode estar com essa mentalidade dentro de uma empresa, de uma grande empresa, para você estar lá fazendo, né, o seu próprio empreendimento dentro de um guarda-chuva de uma empresa e, obviamente, dentro da sua empresa, da sua ação, da sua carreira, você está com essa cabeça aí, com essa chavinha virada. Eu acho que nesse momento, acho que todo mundo vai correr um pouco para as suas zonas de conforto. É o que eu vejo, enfim, as pessoas indo e tal. A gente tem essa tendência. A minha provocação, eu acho que aí né, do jornalismo, filho de cientistas, muito perto de muita fonte de informação muito rica,
e muito atento aos detalhes, o meu ponto é, eu acho que as zonas de conforto, elas podem ser referenciais nesse momento. Acho que a gente está vivendo uma transformação em que as zonas de conforto vão ser chacoalhadas. Eu gosto de pensar na figura da areia movediça. Não sei se já andaram em areia movediça. Ela te dá um tempo de reflexão, dependendo da densidade, né? A maior parte delas enfim, a lama vai afundando. Ela está lá, você consegue se deslocar, mas ela está afundando. Então, é só ter essa noção de que a coisa está afundando, você tem que se mexer. Às vezes, o caminho que você vai não era o que você imaginava. Então, estar aberto para a possibilidade de fazer algo que você não imaginava, que talvez você não achasse incrível, sedutor ou atraente, né? Como o turismo é. E esse é um problema, esse é uma baita pegadinha do turismo. O turismo é um negócio muito atraente, por um lado, invejável por outro e subestimado por outro. Tem um negócio que todo mundo acha, turismo é uma barbada, turismo está de férias, entendeu? Eu mesmo, no jornal, no Estadão, eu estava em educação, fazendo furo de Enem, vazamento de prova, e aí falando assim, nossa, é muito importante a educação é um tema que muda a sociedade, que transforma o país, que transforma uma nação. Aí me convidaram para trabalhar com o turismo, aí eu falei, pô, o turismo é meio irrelevante. É isso, né? A gente férias, tinha também... Então tem uma coisa, mas... tem esse paradoxo, né? Sim, Digo. sim. Mas eu acho que esse momento é um momento de reescrever isso, né, Fê? Se essa carreira que vem na sequência, esse turismo que vem na sequência, vai permitir reescrever isso também, com mais seriedade, mais profissional, etc. As pessoas pedem, respondendo a mesma pergunta, eu considero que, independente de onde você trabalhe, todo investimento que você faz é no você. Eu não vou usar o termo antigo você SA, tem coisas que já caíram aí, acho que assim, são senso comum já, mas o investimento em você, porque assim, a empresa ela é um organismo, um sistema que busca talentos, né? E a gente está numa possibilidade agora aberta com essa comunicação aqui de trazer os talentos que a gente precisa, onde quer que eles estejam, no fuso horário que eles estejam, e a gente nunca teve isso. Então, aprender agora é fundamental, aprender coisas que a gente talvez não dominasse bem. O Thiago, da Viagem e Companhia, a gente participou de um fórum junto essa semana e ele falou que a gente pode sair gigante disso. Eu super concordo com ele, né? A questão do turismo, por exemplo, quando você pensa em competências nossas, né? Eu sempre vislumbrei e sonhei com uma agência que tivesse um consultor de atendimento quase tão preparado quanto um guia. Não é questão de saber fazer o trabalho do guia, mas com conhecimento a passar aquilo de um jeito tão profundo que o cliente sentisse que não tem outra pessoa que eu possa comprar se não for com essa pessoa. E isso é um conhecimento que requer trabalho, tem um tempo gasto, né, na leitura, na aquisição desse repertório. E, claro, se você trabalha com turismo e não gosta de geografia, de história, de alguns assuntos, a área já não faz sentido. Então, eu quero crer que todos nós que trabalhamos com a área, a gente não gosta só de praia, né? E como tornar essas coisas interessantes? São perguntas que a gente pode fazer agora para se preparar. A Rogéria trabalha com isso, com educação. Tem assuntos que a gente não ia bem, tem assuntos que a gente não vai bem até hoje, que a gente não grava, etc. Você acha difícil gravar data? Grava referencial, grava coisas que assim você vai conseguir preparar teu discurso para vender. Diferenciação de venda é isso, mas assim, a questão de empresa ou você, para mim, a empresa ela é a concentração de um monte de talentos. Então, o investimento é sempre em você. Sim. A responsabilidade da empresa é te contratar e te reter, criar um ambiente interessante para que você queira ficar lá. E as oportunidades dentro de uma empresa, elas vão surgindo, né? Eu acho que eu me descobri empreendedora dentro da empresa. Então, quando eu era consultora, eu já contei essa história nas redes, eu era consultora e a empresa começou a crescer, começaram a vir outros consultores e aí fazia uma fila de consultor para ouvir eu atendendo como se aquilo fosse um treinamento. Então, eu, de maneira instintiva, apresentei um projeto e falei, olha, vocês me promovem, vocês me tornam líder, e aí a minha função vai ser treinar essas pessoas.
obviamente que isso é o resumo em uma linha, muita coisa aconteceu, foi uma aventura, porque eu não tinha a menor noção, né? Eu apenas fui uma empreendedora. E eu acho que a fala do Felipe e a do Sadal tem muito, linkam muito com isso, que é, primeiro você parte da sua zona de conforto, mas você tem que ter esse olhar mais amplo. E agora eu tenho falado muito nas minhas mentorias e nas minhas redes da importância dessa noção, dessa consciência do propósito, do seu nível de conhecimento, para que você, dentro de uma empresa ou fora, faça a diferença. Essa frase de Sadal é a minha frase de mote, né? Que um consultor seja tão bom que o cliente não passe pela cabeça do cliente comprar com outra pessoa, né? É quando você Sim. consegue. Mas o que eu sinto é que o mercado estava amortecido na consciência da sua atividade. Eu estou aí há 10 anos dando treinamento, consultoria e mentoria para as agências de viagens e eu não conseguia algumas respostas. E hoje eu tenho feito alguns trabalhos com agências durante essa mentoria, essa pandemia, e eu falo, eu quero que você me escreva o seu propósito em 3 linhas. Tá todo mundo com a cabeça saindo fumaça, porque as pessoas sabem o que fazer, elas sabem fazer, mas elas não sabem Executar. não, elas não sabem descrever o que elas fazem, sabe? Sim. Porque eu acho que é a falta da consciência, né? A gente foi entrando num redemoinho de atividade, de atendimento e de vendas, que a consciência foi ficando adormecida. E agora eu estou sacudindo. Esse bate-papo é para sacudir as pessoas, para colocar consciência na ação, né, dos seus dia a dia. Se a gente pega o cenário anterior, Rô, que a grande concorrência, o grande vilão era o mercado e-commerce, era a ferramenta, era o hotel direto, era a possibilidade do cliente comprar onde ele quisesse, o autoexercício como agente é o mais dolorido de todos. Mas, assim, quando você tem uma concorrência, independente de onde ela vem, é legal analisar com o maior respeito do mundo o que essa concorrência faz melhor que você. Sim. E se a transação é só rapidez, como colocar o teu produto de um jeito que ele cumpra assim todas as outras coisas que aquela agilidade não te traz. Você está concorrendo com ambientes super cada vez mais friendly, né? E as pessoas elas convidam. Por que a pessoa compra viagem, principalmente no mercado de luxo? É pelo ouvido, é pela sensação. Esse mix de experiências que eu falei para vocês no comecinho, ele me fascina. Porque você pensa, por exemplo, varejo, moda. Eles vão vender mais online. Só que, uma vez que você começa a ter mais usuários mais velhos comprando calça online, você precisa começar a contar para as pessoas como elas se sentem naquela calça. Sim. E o que a gente faz em turismo é contar para as pessoas como as pessoas se sentem nos lugares, né? A gente não pode entrar no... assim, acho que como humano, é claro, toda agência precisa ter bons ambientes para conseguir fazer a transação, porque isso é uma venda importante também, mas na consultoria, no assunto viagem de luxo, investimento com muitos zeros, que são os bookings que a gente lida, é muito importante ter essa troca com o cliente e estar preparado para trocar com o cliente. Então, o momento, se tem mais tempo para estudar, fazer um exame, né, do que falta de conhecimento agora é legal. É isso. Fê, e como que é esse ambiente que você está hoje, que é um ambiente de startup, de inovação? Conta um pouquinho para a gente, porque você vem de Estadão, que era uma atividade que você já estava muito bem envolvido, e aí foi se levando para outro caminho. Como que foi essa mudança e o que você tem aprendido? Enfim, conta um pouquinho. Eu acho que, né, depois de 7 anos lá no
uma casa de 135 anos, 140 anos de idade. É muito maluco, né? Porque a minha sensação era de estar no transatlântico mesmo. E fisicamente, né? O prédio é um caixotão lá na Marginal Tietê. Saí, às vezes, tarde da noite, olhava assim, nossa, parece um navio mesmo. Verdade. E de você olhar e perceber que... Quando eu saí no meio de um corte lá enorme em 2016, e com mais 52 jornalistas de 300, então foi um corte bem significativo. E aí disso, né, você fala assim, tá, e agora? Aí, sei lá, aí começaram a pintar convites para viajar, para publicar e tal. Eu percebi que já tinha, enfim, o mercado tinha gostado do meu trabalho e tal, e a coisa começou a andar. Depois de um dado momento, a carreira de jornalista freelancer ela é bem delicada também. E ela sofre impactos do mercado. E o mercado nosso, a gente, enfim, né, não bastasse o coronavírus, já tava ruim. Sim. Aí pelo menos desde 2014, 15. Então, eu acho que isso impacta também na quantidade de anúncios que o jornal tinha, na quantidade de anúncios que as revistas que me contratavam tinham. Jornais também e tal, né? Então a demanda baixou muito. Então se eu tinha um hábito, sei lá, de viajar, acabava viajando uma vez por mês, a cada 2 meses no máximo e tal, esse número foi caindo e a receita foi caindo, e às vezes a publicação acabava atrasando o pagamento. Isso aconteceu bastante e essa instabilidade de renda me levou a conversar. O que o pessoal de carreiras fala muito é ativar a rede e tal. Que, basicamente, quando você começa a conversar com as pessoas, marcar um monte de café, você tem que ficar meio viciado em café e tomar cuidado para não tomar overdose. Pede descafeinado. Mas eu ia, no começo, tomar café com as pessoas para conversar e assuntar e tatear e prospectar e tal, mas com essa mentalidade de conseguir alguma coisa. Quando eu larguei um pouco essa mentalidade de estou indo buscar uma oportunidade, uma conversa, sabe? E desapeguei, assim, numas de, sei lá, você pega aqui pega um guia de viagem, aí sei lá, Peru. Aí você abre aqui, o que eu vou fazer hoje? Tô aqui em Cusco. Pô, vamos ver o que tem para fazer. Legal, isso aqui. Sabe, quando você vai com um pouquinho de desapego no negócio, Chocomuseu. O que é o Chocomuseu? E aí você vê, de repente, a coisa acontece, sabe? Eu acho que tem um pouquinho disso. E um pouco com base nisso, eu fui tomar café com um cara que era editor de uma revista masculina da GQ, na Editora Globo, e o cara tinha me indicado para os 2 freelas e tal, e eu falei, e aí, tu não sei o que, o que você está fazendo? Tô mexendo com startup, vamos tomar um café, vamos. E aí, de repente, cara, ele falou, tô para entrar um projeto aqui, do programa de aceleração de uma cervejaria espanhola, você tá afim? Você faria comunicação disso? Eu falei, faria, pô, é legal para entrar nesse negócio, entender. E aí, quando você começa a ir num negócio e no outro, é muito interessante, assim, você precisa se deixar criar, assim, alguma curiosidade você precisa se provocar, entendeu? Assim, por que isso é legal? Por que isso está na moda? Por que se fazer algumas perguntas que te instiguem, entendeu? Para você criar algum vínculo. Porque eu não tinha muita afinidade com o povo do coworking, os Faria Limers de patinete, não sei o quê. Por mais que eu esteja meio vestidinho assim, eu não tinha, entendeu? Então, quando você começa a criar vínculos, você fala assim, pô, mas esse cara já viajou assim assado, esse cara conhece isso, você vai percebendo similaridades de repertório e encontrando pontos em comum, entendeu? De coisas que você nem imaginava que você ia fazer, sabe? Temas que você nem imaginava que você ia falar. Tipo, uma hora atrás eu estava numa reunião com uma startup de crédito consignado, entendeu? E entendo de crédito consignado. Eu nunca imaginei que eu fosse entender disso. E que nesse momento é uma solução muito importante para um monte de família que não sabe como vai pagar a conta e a dívida do mês que vem, entendeu?
E o ponto é, essa galera, eles têm um frescor de se interessar por tudo, que para mim era um negócio que estava muito parado, assim. Porque o turismo, depois de 7 anos publicando matéria toda semana no Estadão, assim, e aí, semana que vem que a gente vai dar? Disney. Puta, vai falar o quê da Disney? O que tem de novidade na Disney? E Paris, cara. E outros lugares que não tem novidade, entendeu? Então você fica nessa coisa a novidade, não sei o quê, porque o mundão tá aí. Do mundão inteiro já se falou. A gente sabe como é o mundão. Quer dizer, se você for procurar e tal. Né? Então não tem novidade no mundo. Tá lá as coisas. Tipo, você pode não saber, mas tá lá, alguém já viu, alguém já contou, algum viajante já foi, já tem um britânico que explorou em 1800 e bolinha, entendeu? Então, permitir-se despertar, permitir despertar essa curiosidade em qualquer tema que você for fazer, que infelizmente eu não acho, assim, não é pessimismo, mas eu acho que é uma leitura realista de que a gente não vai estar perto só de coisas que a gente gosta nos próximos tempos. Total. Entendeu? Então, a Paula fez Oi? Não, acho que a Paula fez uma pergunta interessante aqui, Fê, que complementa a sua aí de setor, né? Ela fala de novos conhecimentos para o setor. Tem bastante coisa que a gente pode aprender nessa sua fala, né? De estar aberto a buscar outras coisas que talvez não sejam tua primeira preferência, mas aprimorar na nossa realidade. Eu tenho falado muito sobre a questão do CRM, que muita gente não domina, né? E que conhecer cliente é fundamental daqui por diante. A gente precisa muito ter isso. E talvez o momento agora seja um momento que propicie isso. CRM não é uma ferramenta que precisa ser um bicho de 7 cabeças na vida de ninguém. Não precisa ser um sistema caro. Eu conheço uma mega agência que assim é desses selos legais tal, que faz um CRM até hoje no caderno e no Excel e não erra, sabe tudo sobre os clientes, sabe tudo que precisa saber sobre os clientes. Esse conhecimento do cliente é muito legal, né? E eu acho que isso é o tipo de coisa, de competência que a gente pode adquirir agora. Ficar claro de olho em destino, nas mudanças todas é importante, né? Mas o conhecimento do cliente que eu acho que é o que vai fazer a grande diferença. Os clientes, todas as pesquisas que a gente vê agora dizem que o cliente volta para comprar das marcas que ele já conhece, né? Então, isso é legal para levar em consideração que, assim, tudo bem, você já tem ali os relacionamentos, o que você pode fazer agora? Não pode ser só uma obra de caridade, né? O cliente com a gente, né? Falando que a Rô fala tanta importância do CRM que eu já chamo de Rô CRM. Eu sou igual a Rogéria, eu acho extremamente... Eu não consigo trabalhar. Se eu não sei preferência de cliente, data de aniversário, eu me vejo como consumidor o tempo inteiro. User experience, gente. Pensem sobre aprendam com essa área demais, porque a área de usabilidade desse sistema, quem desenvolve o sistema, desenvolve de uma forma muito holística, para pensar em como pegar o cliente. E o CRM é um pouco isso, né? UX faz isso. Você vai pegar o cliente, por quê? Pelas referências dele, pela navegabilidade, por onde ele passa mais tempo. E essa é um tipo de mindset que a gente consegue desenvolver, né? Se você perceber, você já faz isso o tempo inteiro, porque os clientes já dizem para você coisas o tempo inteiro, né? E a partir do repertório que você tem de viagem, de outras coisas, você consegue criar uma receita diferente de outras agências. E se destacar, claro, que é o que todo mundo quer, né? E faro, né? Tem muita coisa que o cliente não diz, mas que você sabe que ele faz, que ele pensa, que é o jeitinho dele e tal, né? Sim. Tipo, então... Agora, vai lá. Fê, tem uma coisa que eu acho que as pessoas, eu queria conversar queria ser me mostrar vulnerável agora. Eu entrei aqui, né, e eu falei assim, bom, eu não sei o que me espera. A gente pode contar uma história ou outra de pessoal. No momento que eu estou contando uma história pessoal, eu falo, não é isso, porque a gente não tem o ruído, né? E aí eu me lembro de uma outra competência que a gente pode aprender. Esse tipo de reunião que a gente está participando agora, não sei se vocês viram algumas matérias que saíram essa semana,
saiu em jornal gringo, saiu no jornal brasileiro, traduzido, acho que é o País traduziu, sobre a dificuldade e o gasto de energia que a gente tem ao criar ao participar desse tipo de reunião, né? Porque a gente perde a possibilidade de utilizar toda a nossa biologia, tudo aquilo que a gente conhece por aquecimento, o olhar que acolhe, o sentir mesmo, né? Eu sou muito de falar com plateia e me guiar pelo que eu estou sentindo. E uma pergunta que eu achei que ia chegar de cara aqui, que não chegou, é a questão de se tem gente que está pensando em mudar de carreira, né? Porque é uma coisa que deve estar passando na cabeça de bastante gente. E se essa mudança de carreira vai ser por um tempo, como é que o plano, as pessoas, o que está passando na cabeça das pessoas nesse momento? Eu queria saber um pouco disso antes de ter começado, né? Eu até coloquei aqui que eu estou convidando as pessoas a compartilharem. Eu conheço várias, eu tenho conversado com muitas agências e a gente está nesse processo de busca da reinvenção, né, do profissional. Mas você sabe que o que eu tenho sentido é que esse momento afetou a gente de maneira emocional, de uma forma tão grande que o movimento é mais lento nessas decisões, né? Então, o que eu tenho muito tentado ajudar essas agências é conseguir se reinventar a partir de uma coisa que o Felipe falou, que é a partir da sua zona de conforto, né? Então, fomentar provocações, fomentar reflexões, para que essas pessoas consigam enxergar o talento individual delas, né? A essência individual, porque eu acredito demais que isso é o que vai mover essas pessoas durante esse processo que a gente está passando e para a retomada também, né? Então, sim, eu estou adorando ler os chats aqui, Rô. Estou adorando ler os chats. Não é demais? Todo mundo que tem um tempinho a mais de turismo, que passou pelas outras crises, diz que se você não gosta de coisas fáceis, né, não é para os fracos turismo. Não. E eu acho que a essa altura deve estar claro para todo mundo que é a área mais atingida e a última a retomar. Coisas que se repetem para a gente o tempo inteiro, né? Em tudo que você lê, você vai interpretar isso. Toda vez que você ouve alguém falando sobre o que está acontecendo na nossa área, a gente ouve isso. E se mesmo assim a gente quer continuar, eu acho que o mais importante agora é fazer esse exercício mesmo da marca que você tinha antes e começar a pensar bastante no cliente que vai sair como o cliente vai sair dessa pandemia, né? Eu tenho pensado bastante sobre o perfil que a gente tinha antes, né, de consumidor de viagem, muito afoito na questão dessa crença, né, de todo mundo vai para o mesmo lugar, o overturismo. Tem tantas coisas aí para a gente resolver agora. E as marcas, esse pessoal que está assistindo a gente, eles são um caminho essencial para a resolução dessas coisas, né? O ponto que a gente às vezes fala assim, né, de mudar de carreira como se fosse escolher outra estrada e tal, mas aí eu volto para a figura da canoa, entendeu? Que eu acho que é o momento de tentar ter múltiplas fontes de renda, de tentar botar de pé aquele projetinho pessoal, de dar uma ajudada, sei lá, você fala a língua, vê se você não arruma um freela de tradução, sei lá. Sabe, é um pouquinho só de pensar que sempre lembra da pressão do colegial, de tipo, o que você vai ser? Pois é. Tipo, no último dia de aula, você vai ter que decidir ser alguma coisa. Vai ser, gente. Você vai estar em vários momentos. Sim. Vai estar publicitário, jornalista, diretor de agência, consultora e tal, e você pode estar várias coisas ao mesmo tempo. E acho que hoje, mais do que nunca, o nosso caminho é estar várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Então... Quem trabalha com branded content é assim, né, Fê? Você vai trazer todo mundo. Se eu preciso de uma matéria, alguém que sabe aquilo, a pessoa está na Islândia, é com ela que eu vou falar. Você não precisa... Isso. Não, e é todo dia, entendeu? Tipo, 2 horas atrás eu era relações públicas de uma startup de crédito consignado. Agora eu estava assessor, agora eu estou
jornalista aqui com vocês e daqui a pouco eu estou tradutor, entendeu? Então, no dia a dia, tá imerso, entendeu? É só ter essa consciência, essa lucidez de buscar isso, sabe? Porque às vezes você tem uma competência que você não sabia que você tinha, e não foi atrás, e não explorou. Uma das meninas que eu achava mais competentes como jornalistas na minha sala da faculdade, aliás, eu não tenho mais contato com ela, mas a última vez que eu vi ela foi num programa do GNT fazendo bolo, nessas competições maravilhosas, e a minha fazia uns bolos maravilhosos, e é isso, ela virou boleira, entendeu? Sim, eu acho super bacana esse momento de poder fazer essas coisas todas. Eu li aqui um comentário de alguém que falou, não sei se foi a Dani Couto, a Dani falou de escrever, a Andréa Sper, que falou de despertar talentos adormecidos, juntar tudo, por que não? A partir desse despertar desses talentos, talvez você crie uma agência de viagem diferente. Né? Os produtos diferentes vêm daí, dessas paixões nossas, né? A gente quer comprar de gente apaixonada, a gente quer... eu acho que essa necessidade de interação que vem na sequência, claro, vai fazer toda a diferença. Mas eu acho interessante, por exemplo, eu fiz recentemente um curso que eu adorei, que é um curso de linguagem simplificada, que é um movimento, né, Fê? É um movimento mundial, né? A linguagem simplificada na escrita, principalmente para os processos burocráticos e tal. E eu acho que é o tipo de coisa que, assim, dá para gastar tempo fazendo isso agora. Quem trabalha com turismo precisa escrever bem, né? E eu não considero que a gente, como área, escreve bem, a gente precisa melhorar, porque as mensagens estão todas ali hoje sendo utilizadas nesses canais, a gente usa as redes sociais para fazer transação, e eu não acho que precisa ser uma linguagem erudita, mas a gente pode ser mais assertivo, a gente pode ser mais... E é o tipo de coisa que se preparar para o ambiente que vem na sequência, né? Possivelmente essas relações que você está estabelecendo com as pessoas, já tinha compra por WhatsApp, eu presenciava isso, consultor, acho que todo mundo aqui trabalhava já assim, e por que não melhorar, pensar o processo que você tinha antes, como que você pode melhorar, como que você pode se preparar para melhorar, né? Eu acho esse um movimento interessante. Claro. Tem um curso a Luciana perguntou, tem um curso da Comunica Simples. O Fê faz curso de linguagem simples também? Não, eu sou burocrático mesmo. Não, mas eu acho que é um campo bem interessante, cara. Eu acho que tem tudo a ver. Agora eu tenho feito uns freelas aí para uns blogs que são tem uma linguagem mais direta, assim, então acho que acaba me empurrando a isso. Estava pensando no negócio, hoje mais cedo eu estava conversando com o Guilherme Padilha, da Aurora Eco, que é um amigo antigo também, enfim, estava nessa viagem com a Rô lá no Peru em 2014. Cara, tem segmentos, né? Enfim, agentes de turismo tem essa atividade e tal, mas, por exemplo, alguns países lá do norte da Europa, Estônia, Letônia, Lituânia, estão criando um corredorzinho turístico deles, né? Como o Brasil é um país de dimensões continentais, muito provavelmente municípios e regiões turísticas possam pensar nesse modelo também, entendeu? Então, às vezes, para esses profissionais que têm muita bagagem, muita rodagem, intermediar, ajudar, estar envolvido nesses processos de criação de bolhas de turismo aqui no Brasil pode ser um caminho também. Entendeu? Então, eu acho que vai ter oportunidade, cara, porque o negócio vai renascer, entendeu? É meio louco essa coisa da guerra, né? Tipo, o pós-guerra, né? É triste, né? Mas a gente, de fato, tem que pensar num cenário de pós-guerra, né? Sim, sim. Com as fronteiras se reconstruindo, né? Como depois de uma guerra. É novo. Como turismólogo, como agente de viagem, você precisa repensar tudo mesmo. Como agente vai ser uma aventura, né? Tudo que a gente conhecia sobre visto pode mudar daqui a pouco, né? Tem mil outras coisas aí que eu acho que corroboram essa percepção de que o cliente procura a gente mais. Saiu hoje na Forbes, né? Por que o agente de viagem é primordial depois da pandemia? As dúvidas sobre absolutamente tudo estarão lá. Ficar atento às notícias sem se deixar contaminar pelas notícias é essencial. Eu não sei se vocês usam app para organização das notícias do conteúdo de vocês,
Primeira coisa para mim, para trabalhar, eu falei no começo, eu gosto de ler, sou compulsivo na leitura. Começo ali, e se eu entrar em rede social, eu acabo me contaminando porque a gente entra naquele ambiente de ler toda vez a mesma coisa, de fontes diferentes. Eu acho que ter um bom app para arquivo de conteúdo é muito bacana, tá? Se começar a ter essas indexações que você pode buscar ali, porque isso ajuda na criação de portfólio. Tem um autor que eu gostaria de citar aqui, se vocês quiserem assistir, é uma coisa super simples. Todo mundo que trabalhava comigo lá na Teresa, nas áreas de criação, marketing, produto, eu dava esse livro para ler. Ele chama Ashton Cleon, e o nome do livro é Roube como um Artista. É super simplesinho, mas é sobre como você cria portfólio, né? E a criação de portfólio, ela é um processo de absorção das coisas que você gosta de verdade. Igual quando um garoto começa a gostar de uma banda ou de um diretor de cinema, e aí depois que você domina tudo sobre aquele assunto, você passa a buscar, a partir dele, o que vinha antes, o que inspirava esse cara, o que inspirou o movimento que inspirou quem inspirou esse cara, e aí por aí vai. E assim você vai criando seu portfólio. E esse tipo de técnica a gente pode usar agora no nosso segmento para pensar todas as coisas que a gente vai precisar aprender, né? Se preparar para ter essas informações na ponta da língua quando a retomada começar a acontecer. A retomada é lenta? Claro que é lenta, mas o processo de aprendizado é ongoing, né? Ele está em constante mutação. Já se preparar para isso eu acho essencial. A gente tem que estar informado sobre tudo, esse index, né? Eu uso o Pocket, eu não sei qual que vocês usam para a organização das matérias, etc. Tem 1000 ferramentas de trabalho entre equipes que dá para compartilhar. Acho que grupos de agências que mais se conhecem podem criar organismos que troquem essas informações, né? Mas é legal pensar um pouquinho sobre as novas competências, as coisas que você vai poder precisar entender, não, levar em consideração que talvez coisas que a gente sabia mudem completamente. Ficar de olho em tudo que os hotéis estão fazendo. Isso é uma coisa que, assim, você tem que começar a pensar. Eu não vou fazer propaganda da próxima live que eu participo, que é sobre isso. Clique aqui. Pode? Não, eu prometo. Eu queria até usar o espaço da Rogéria. Rogéria, esse fator arroz de festa acaba semana que vem. Eu prometo que eu sumo. Tem muita live. Mas, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer agora, mas, por exemplo, como a gente está orientado na comunicação do que está acontecendo ao cliente, o agente tem que se mostrar como um farol de informação, né? E essa informação está mudando o tempo inteiro. Então, se existe uma coisa que precisa acabar com essa crise, além do vírus, acho que são as fake news, né? A informação da profissão do Felipe, que é uma das profissões que eu mais admiro, já quis para mim, me sinto jornalista honorário pelas minhas incursões aí, e eu acho que informação confiável é tudo, né? E conseguir guiar a tua marca a partir desse tipo de informação é extremamente necessário agora. Não, isso faz todo o sentido, isso resume muito bem, né, o que a gente tem falado e o anseio das pessoas de informação e como vai ser, a gente foge totalmente desse poder de ter bola de cristal, mas eu tenho falado muito da importância de pensar o hoje. Então, quando eu falo com uma agência nos grupos de mentorados que eu estou tendo o prazer de ser a facilitadora, eu falo, vamos pensar que amanhã as portas vão se abrir, vai vir um gênio da lâmpada e vai falar que o mundo está tudo 100%, e aí, vocês estão preparadas para o telefone começar a tocar? Então, é muito isso que o Cadal está falando, né? A gente não pode ficar mergulhado na loucura das notícias, e aí a gente pega as 8 horas diárias que a gente se dedicaria para trabalho e divide para que, pelo menos, se 4 horas do seu dia você conseguir ser mentalmente produtivo e pensar dessa forma mais estratégica, eu acho que a gente consegue atravessar isso de uma maneira mais
produtiva, né? De uma maneira mais rica. Sim. Rô, tem uma outra coisa que eu acho que é importante, assim, todo mundo aí tem agência ou está trabalhando em uma agência, né? Todo mundo que está eu conheço 90% das pessoas que eu dei uma olhada uma hora que estavam lá, quem estava online agora com a gente, no YouTube eu não sei. Mas assim, uma coisa que todo mundo que eu converso fala, nossa, vai ser diferente, a gente vai trabalhar de home office, vai ser o máximo. Eu gostaria que as pessoas fizessem uma análise mais profunda sobre isso. Claro que o home office é realidade, até pela questão de qualidade de vida. Ninguém que acostumou a viver nesse esquema de ter mais liberdade em casa, trabalhar no momento que você pode, etc., vai abrir mão disso, né? Até o profissional vai escolher a empresa a partir dessa possibilidade também. Sim. Mas, no mercado que eu conheço, o último mercado que eu atuei, né? Hoje eu sou um DMC, mas quando eu era de agência, a troca é muito importante. E enquanto não existe, porque a cultura de uma empresa ela se forma pela troca daquelas pessoas. Rogéria estava contando que ela, como consultora mais experiente, repetia aquilo à exaustão para que aquilo virasse cultura na empresa. Eu exerci esse papel dela, alguns aí me conhecem na área do B2B, fiz isso várias e várias vezes também. E para a criação dessa cultura, né, e dessas trocas, abrir mão disso, sendo que não existe ainda um sistema, talvez, que permita a troca de experiência, como a gente tem ali, de poder puxar uma informação, ver como a pessoa atende, a entonação de voz daquela pessoa para falar daquilo, como que aquela pessoa aborda aquele assunto, porque isso é o luxo. O resto é turismo convencional. Você trabalha com luxo, acho que todo mundo aqui, a maioria trabalha com turismo, né, de alto padrão ou se posiciona assim. A diferença está aí, em como você vende, porque você é essencial para vender. Então, acho que a maior reinvenção nesse momento é que a gente tem um desafio, maior não, imagina, quem sou eu para falar do que é a maior. Mas, assim, uma grande reinvenção é que a gente tem esse momento para repensar, né? A gente pode colocar novas ferramentas à disposição de todo mundo, mas o home office, o ponto que eu queria expressar aqui é o seguinte: a gente conhece o home office nesse esquema que a gente tem agora, que é um esquema de remarcações, ou, o mais triste, cancelamentos. Sim. Quando você tem a agência 1000 por hora, olha como eu sou otimista, quem não me achou otimista até agora na live, eu desejo que todo mundo tenha agência 1000 por hora para já, para bem breve. Mas assim, independente de estar 1000 por hora não, a sua equipe está pronta para trabalhar em esquema home office, para fechar todas as transações? Se não está, por que não utilizar esse momento para testes, né? Para criar... Sim, sim, sim. Isso é muito importante, porque todo mundo que eu conheço de turismo é de humanas, gosta de trocar com outras pessoas, aprende demais com outras pessoas, né? E se abrir mão disso, de repente, sem ter um sistema adequado, algumas empresas investirem em sistema, mas e quem não tem, né? É bem importante gastar um tempinho para pensar sobre isso, como que você vai se posicionar ali na frente. Você sabe que você falando isso, me vem o ponto que eu observo e comento muito da minha percepção sobre o mercado de turismo. Temos muitos empreendedores que estão se acostumaram ali a se adaptar sempre na crise, né? Sempre na hora que o calo aperta, na hora que a tempestade cai, e aí essas pessoas elas acabam respondendo, reagindo a um estímulo. E eu acho que agora pode ser o momento da gente se reeducar, pensar um pouquinho de maneira estratégica, antecipar as situações, né? Tem um termo que uma pessoa de marketing, o Thiago, que eu conheci, ele falava: a gente está muito acostumado a trocar as peças do avião com ele voando. O avião agora está no chão. A oportunidade que esses empresários, empreendedores têm hoje é de fazer justamente esse movimento, né? De pensar, de antecipar as situações, de pensar, de testar, de experimentar, porque na hora que o avião decolar de novo, a gente já vai estar pelo menos um pouco mais preparado para essa entrega mais prevista. O que vocês acham disso? Sim. Eu acho que, assim, quando ele decolar de novo vai ser todo diferente, né? E
é papel do agente de viagem contar isso, esse diferente para as pessoas, de um jeito que não seja traumático. Sim. Isso tanto na comunicação, não vou entrar aqui longamente sobre marketing, não vou falar sobre isso num outro lugar, mas assim, com relação ao script de atendimento, tudo isso precisa ser pensado agora. Exato. Parece óbvio, mas não é óbvio. Quem trabalha com equipe sabe que isso não é óbvio. Se você passar as coisas com um pouco mais de frieza, ou essa é a realidade, a gente fala o nome desse vírus o tempo inteiro, todo mundo escreve isso, correlacionando ele à marca. Tem um vídeo que eu vi, eu estou usando em umas apresentações de branding, que mostra todas as campanhas feitas até agora para conscientização, a mostrar que as marcas estão conscientizadas com a situação. São todas iguais. Então, todo mundo se posiciona. Então, é super importante pensar o que você vai fazer de diferente, como que você vai... Claro, o cliente vai buscar segurança, confiança no que ele para onde ir, etc. Mas como que você vai passar isso para ele? Né? Como que você vai treinar suas pessoas a passar esse novo jeito de viajar? Eu não sei, talvez tenha gente aí que não tenha conversado com as equipes sobre isso. Quem tem equipe grande, eu não sei qual é o contato que está sendo mantido com a equipe, mas é aquilo que a gente falou no começo. O básico é o conhecimento, a percepção de que somos todos humanos e que está todo mundo passando pela mesma coisa. E tudo que você vai escrever precisa levar isso em consideração. Escrever, eu digo, a maneira que sua empresa vai se posicionar internamente, né? No mercado. Mas também sem ter aquela coisa de eu sei como você está se sentindo, porque eu estou me sentindo também, né? Sem, tipo, cancelar o discurso do outro, o sentimento do outro, né? Total. Porque já que tá todo mundo no Titanic, eu sei igual você, né? Então, não acho que... tem que tomar só cuidado com isso, assim. Acho que a outra palavrinha do momento, empatia, ela acho que ajuda a somar, né? Com solidariedade, com compreensão, com consciência, lucidez, mas, enfim, explicar para a equipe o que está acontecendo e também essa coisa de criar novos caminhos, internamente, paralelamente, aquele projeto que sempre ficou na gaveta da agência, fazer uma coisa diferente, entregar um serviço diferente, talvez seja um momento de formatar ele enquanto o avião está no chão e é isso. Eu acho que assim, a questão do Brasil, né, Fê, que todo mundo falou ali que está usando esse tempo para aprender o Brasil. Quem trabalha com turismo de luxo, isso é muito mais complexo. Total. Né? Se você vai trabalhar com o Brasil um tempo, logo vai ficar limitado, logo alguns lugares ficam lotados. É legal abrir um pouco o leque agora, é legal quebrar algumas, né? Essa percepção de que o turismo só é feito com hotelaria é entre aspas, em partes, né? O cliente tem desejos, a gente não sabe o que vai ter para trabalhar aí, quais são as possibilidades, então não está muito claro os lugares do Brasil que vão ser liberados primeiro, né? Não sei, eu não estou aí acompanhando isso de perto. Aqui na Europa a gente enxerga a coisa assim, né? Os lugares que vão ser liberados primeiro. E então esse se preparar tem muita coisa para botar em papel e para passar para a equipe agora. Tem bastante coisa que dá para começar para reforçar, né, como conteúdo. Gente, o nosso bate-papo já vai para quase para 1h20. Foi um piscar de olhos. E aí eu quero convidar o Felipe e o Sadal para a gente se encaminhando aí suas palavras finais. Eu ficaria aqui até umas 8 da noite, porque está muito bom, mas a Cláudia está perguntando se vai ser gravado. Cláudia, se Deus quiser, vai. Os anjos universitários da geração YZ, na hora que eu desligar, se tudo der certo, o objetivo é esse. Felipe, começando por você. Está sendo gravado, sim. Finais. Vai dar certo. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Eu estou impressionado com a retenção. Parabéns para a gente. Obrigado pela interação aqui no chat. A gente teve 85 pessoas, foi o máximo que eu vi ao mesmo tempo. Agora a gente está com 73, então é muita gente que conseguiu ficar. Obrigado para todo mundo. Muito bom ver alguns rostinhos queridos, conhecidos de outras viagens da vida inteira.
também, minha madrinha está aí, minha tia e tal. Mas eu acho que o que fica, assim, para mim, das várias palavras-chave que eu anotei enquanto vocês falavam, tentar mesclar essa ideia de propósito que te faz bem, te faz feliz, com uma leitura realista do contexto, eu né? Então, o que está acontecendo e aceitar. Muita gente, eu li um texto essa semana que dizia que saúde mental sempre foi associado à felicidade e uma coisa não é sinônimo da outra. Então, tipo, a gente estar consciente, estar sãos do que a gente está vivendo, da complexidade, da ambiguidade, dessa loucura que é realmente esse momento, é um ponto. Isso é estar são mentalmente, né? Isso é bom para a gente. E felicidade é outra coisa. Então, não necessariamente uma coisa é a outra, né? E buscar as coisas que a gente faz que nos trazem o bem, né? Às vezes eu nem imaginava que, sei lá, essa semana a gente pediu um dinheiro para conseguir uns cobertores para uma turma aqui na rua, de moradores de rua, e a gente conseguiu uma grana que a gente não imaginava. A gente entregou cobertor, máscara, cesta básica, um monte de coisa que, sabe, isso dá um baita prazer. Eu nem sabia que eu tinha esse propósito de, poxa, de poder ajudar as pessoas, que isso ia me fazer tão bem. Então, às vezes, permitir-se seguir tua intuição de coisas que você acredita que são bonitas e que, enfim, que são certo aí. Eu acho que é isso, mas mantenham-se firmes e mantenhamos-nos no caminho aí, tá bom? Adal, agora a palavra é sua. Eu acho que eu vou pegar um vinhozinho, vou transformar isso aqui num happy hour, já pode? Ai, eu topo. Eu super topo. Olha só, eu acho que assim, é importante não esquecer de respirar, e tem um conhecimento que eu trago comigo daqueles povos que eu amo nos Himalaias, que é a sensação de vacuidade, né? Pela manhã, e a gente está numa era que a informação, eu dei esse toque para vocês de um app que eu uso para organizar a minha informação, porque se você não organiza a informação, ela te leva, né? Aquela sensação de estar preso na Matrix, ela está acontecendo com a gente o tempo inteiro, né? A gente já estava naquela sensação de não saber ir para os lugares sem Waze. Quantas pessoas vocês conhecem que falam que querem ir para aquele lugar porque viram muitas pessoas naquele lugar, mas você pergunta, mas você gosta mesmo daquele lugar? Não, ela não gosta, ela estava querendo ir para guiada pela imagem, etc. Então a gente tem uma oportunidade aí de reconstruir, né? E é um momento de perceber bastante o ritmo que a gente estava, entender que talvez ele não fosse. O exercício que eu fiz foi muito esse, de me convencer de que aquele ritmo talvez não fosse real ou ideal. Foi bom, aprendemos bastante, mas se a gente tem uma oportunidade agora de reconstrução, é legal se posicionar como reconstrutor, né? Então, se novas competências vão ser necessárias, não resistência. Se a gente tem resistência, o que a gente tem que trabalhar? O que eu trabalho para te cortar a minha resistência? Autoconhecimento, puxa, mais do que necessário, a chave da resiliência é esse, né? Buscar, sei lá, suas terapias, como você se acalma, como você consegue se manter são para lidar com as coisas. Cada um tem sua receita e não existe nenhuma certa, é o que te faz bem. Mas é um momento de ser generoso com todo mundo. Essas ações como essas que a Rogéria tem feito, eu não me sinto nada apto a falar aqui sobre esses assuntos, porque eu só vou saber trazer a minha cultura, e isso pode fazer sentido para alguns, a do Fê vai fazer para outros, a sua vai fazer para outros, e aí a gente constrói alguma coisa de mensagem. Mas eu acho super interessante que, assim, olha, a gente está colocando tantas agências para trocar de um jeito que a gente não fazia, né? E isso é um aprendizado que a gente possa trazer a partir de agora, né?
para essa reconstrução vai ter que ser assim. A gente vai ter que pedir, estender a mão, a gente vai ter que pedir ajuda. Quem não trabalha com o Brasil vai precisar de ajuda de quem trabalhava com o Brasil, tá? Seja para consultorias, para criação de produtos, para aprendizado, para, sei lá, you name it, tem 1000 maneiras de se trabalhar junto. E depois que a gente se acalma e que a gente percebe assim, o que nós já fizemos, as respostas que a gente teve ali sobre mudança diária, elas me deixam tranquilos. É bom ver todo mundo firme e forte, não arreda o pé do turismo, mesmo que fique mais difícil, né? Então, pegando uma fala que o Felipe fez de encarar a realidade, né, como ela é, a realidade que a gente precisa encarar talvez seja essa. Não sabemos como vai ser, pode ser que seja muito mais difícil. Para mim, nessa direção, assim, é realmente uma reconstrução, principalmente levando em consideração o que está acontecendo com as empresas, os desligamentos todos, algumas empresas que assim, foram descontinuadas, a reconstrução da malha aérea, que a gente sabe que tem aos poucos, mas tem um monte de coisa para a gente aprender nesse processo. Quando a malha aérea for reconstruída, a gente vai aprender essas rotas de novo, né? Eu sou de um tempo que a gente ia para Maldivas via África do Sul e Índia. Tem um monte de gente que eu conheço que vendia Maldivas com 2 voozinhos, né? Acho que você também é desse tempo, né, Rogéria? Não, Vem uns eu 4 não sei do voos que para você está chegar. falando. Eu não faço a menor ideia do que você está falando. Então, vem novos aprendizados aí. A regra, acho que é a diversidade completa, pessoas de todas as idades, com backgrounds diferentes, é sempre assim. Além da resistência que a gente tem para o outro, né? A gente não, para a situação, a gente não cria resistência ao outro também. O ambiente das redes é um ambiente de positividade quase tóxica, que a gente não permite ouvir nada discordante, e a gente se contaminou a trazer isso para outras esferas. No turismo a gente também é um pouco assim. Então é importante, né, a gente começar a usar esse momento para se abrir. Então eu acho que esse é um pouco da chave dessa reinvenção. Talvez uma mudança usando essas ferramentas mais ao nosso favor, aprendendo com elas e não esquecendo que para fazer luxo depois de tudo isso é human to human. Investir na gente como humano. É isso. Bom, depois da fala de senhor Felipe Mortara e senhor Érico Sadal, eu não tenho nem o que falar. Eu só tenho o que agradecer. Eu estou vendo aqui vários videozinhos e, para mim, todo mundo está com um meio sorriso. Sabe aquele sorriso de quando você respira e se sente acolhido e se sente compreendido? E por mais que a gente não tenha certeza de nada, a gente tem certeza de que a nossa comunidade está mais forte e vai superar isso de maneira melhor. É esse sorriso que eu estou vendo. Então, para mim, a missão de hoje foi cumprida. Poder juntar gente querida, 99% das pessoas que estavam aqui, essa retenção que o Felipe falou foi incrível, 85 pessoas em mais ou menos 1h30 aqui ouvindo a gente contar os nossos devaneios e falar da nossa esperança e do que a gente acredita. Então, eu só tenho que agradecer pela oportunidade, por poder ter uma voz que se junta com outras vozes para a gente falar de coisas boas e falar de um futuro breve que vem aí de maneira muito positiva. A gente precisa acreditar, precisa pensar nisso para a gente poder continuar. Muito, muito, muito obrigada. A gente que agradece. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rô. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Um beijo, beijo, prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.